por leis divinas, cada ser que nasce nesse planeta tem um mentor espiritual. Então não é que a gente ouve com os nossos ouvidos físicos, mas vem na nossa mente, né? Por isso que pode gerar algumas dúvidas. A gente fala sobre 30% da humanidade ter um mentor individual. Como será o contato com os mentores espirituais na pós-transição planetária, na nova Terra? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um videocast. Estou aqui na presença da Joyce Elisa. Ela vai falar para nós muitas coisas interessantes hoje. E uma temática muito importante sobre entrar em contato com os mentores espirituais, que é uma coisa que muitas pessoas tentam, muitas pessoas não conseguem, muitas pessoas não sabem que conseguem. Então, ela é especialista nesse assunto, tem muitos vídeos no canal dela sobre este tema, a temática da espiritualidade. E nós vamos conversar sobre mais coisas, porque a filha dela mandou mensagens para ela antes de nascer. A gente também vai falar sobre como será a Terra após a transição planetária e também o acesso aos registros akáshicos. E eu estou muito feliz de ter a Joyce aqui, que eu encontrei com ela lá no Congresso Círculo. Ela deu uma palestra maravilhosa sobre o contato com os mentores, né? E ela realiza um trabalho muito especial na internet, no desenvolvimento da nova humanidade, da nova mentalidade de paz, de luz, de fraternidade. Então, Joyce, seja muito bem-vinda. Obrigada, Pedrinho. Prazer estar aqui de novo com você. Fazia tempo que a gente não se falava, né, nas lives. Muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite, viu? Conheça o canal As Leis Espirituais Brasil, um canal de Vicente Guilhem, autor do best-seller na Espanha As Leis Espirituais. Traz evidências científicas suficientes da vida após a morte, da imortalidade da alma e da reencarnação. Visite agora mesmo o canal de Vicente Guilhem e dê um grande passo na sua felicidade definitiva. Canal As Leis Espirituais Brasil e canal Vicente Guilhem. Links na descrição. E assim, as pessoas muito perguntam como entrar em contato com os mentores espirituais. Muitas querem ter a opinião do mentor, do ser espiritual, um conselho, conhecer o nome, conhecer a imagem, saber se tem muitas vezes, e as pessoas elas muitas vezes não conseguem. Fale para nós como funciona essa interação, que dicas tu daria para quem tenta entrar em contato com os mentores espirituais, o que a pessoa pode fazer, como que ela faz para ter esse contato na tua perspectiva? Olha, Pedro, eu falo muito sobre isso justamente porque eu tenho uma aproximação, né, com o meu mentor, e o que eu gosto de começar falando, já para desmistificar, é que é mais simples do que pode parecer. Não está nada relacionado com merecimento. Algumas pessoas acham que precisa ter um merecimento para conseguir se comunicar com os mentores, e na verdade não é isso. Todos nós temos um mentor espiritual, também é uma dúvida que muitos têm, né? Será que eu tenho um mentor espiritual? Poxa, nunca se comunicou comigo, talvez eu acho que eu não tenha, mas na verdade todos nós temos, por leis divinas, cada ser que nasce nesse planeta tem um mentor espiritual. E eu gosto de dizer também que é um processo que você vai desenvolvendo. Então, quanto mais você conseguir se afinar, quanto mais sensibilidade você conseguir ter, mais fácil vai ser essa comunicação. E para você conseguir ter uma aproximação maior do seu mentor, para você conseguir ter mais clareza, né, na percepção dos sinais que eles enviam, nas mensagens também que eles querem enviar para a gente precisa acessar um lugar de vulnerabilidade, que nada mais é do que abrir o coração. Que pode parecer muito simples, mas para muitas pessoas é um processo um pouco difícil se abrir o coração, né? E até o tema que eu levei para o Congresso do Círculo, que a gente teve juntos, foi justamente que para você conseguir acessar essa vulnerabilidade, você pode estar fazendo isso através de música, por exemplo. Uma música que toque muito seu coração, que te traga uma emoção. Então, nesse processo de abertura, que você experiencia através de uma música, você pode conseguir fazer um contato muito mais próximo com o mentor espiritual. O segredo é esse, é abrir o coração.
Tem outras práticas também que as pessoas podem fazer, como meditação, né, vivências, meditações guiadas, que também resulta nessa aproximação. Mas, para mim, o que sempre funcionou foi essa abertura através da música, né? É uma ferramenta que está aí para todos nós usarmos. E acontece de uma forma bem simples, na verdade, né? E vai tentando, né? Vai se comunicando. As pessoas podem escrever para os mentores, escrever cartas e pondo ali o que elas quiserem. Dúvidas, ou então contar coisas para o mentor, uma conversa ali com o mentor através de carta, né? Pode acontecer dessa forma, é muito legal também. Então, quanto mais você se propuser a entrar em contato com esse mentor, quanto mais você praticar isso, abrindo o seu coração, mais fácil vai ficando. O André Luiz nos conta nas suas obras espirituais sobre a nossa caixa acústica da mente, né? Que por mais que, quando tem, por exemplo, um espírito ao nosso redor, a gente não escuta ele com os nossos ouvidos físicos, mas a ideia, a sugestão ecoa na nossa caixa acústica da mente, né? No sentido de que a gente pensa que nossos pensamentos muitas vezes são nossos. Então acontece assim de nós, por exemplo, estar tentando entrar em contato com ele, buscando esse contato e os pensamentos, e ficar atentos aos pensamentos que nos passam neste momento, porque pode ser que seja deles. Sim, com certeza, Pedro. E eu tive uma dúvida nesse sentido há um tempo atrás, quando eu comecei a fazer essa conexão mais próxima, e já vinham mensagens mentais, exatamente dessa forma que você está falando, ecoa dentro do nosso pensamento, né, dentro da nossa cabeça. E a dúvida era, será que sou eu ou é você? Né, perguntando para o mentor. E aí me veio uma resposta muito clara, muito nítida, de que sim, era eu também, né, porque está passando pelo meu pensamento. Então, não é que a gente ouve com os nossos ouvidos físicos, mas vem na nossa mente, né? Por isso que pode gerar algumas dúvidas, mas é assim mesmo que acontece, e a gente tem que confiar. Eu acho que o que tira a dúvida é a emoção que a gente sente quando a gente recebe essa mensagem. É verdade. E sabe que tu falou sobre todo mundo tem seu mentor espiritual. A gente fala sobre 30% da humanidade ter um mentor individual, né? Então, claro que todos têm mentores, mas grande parte da humanidade, por não estar conectados com a espiritualidade, por estarem em outros processos evolutivos que não necessitam, digamos assim, uma proximidade tão grande de um mentor individual, 70% da humanidade teriam mentores coletivos, né? Porque já consegue dar conta de um grupo de espíritos, às vezes de uma família, né? Porque, por exemplo, as pessoas da espiritualidade tentam entrar em contato com o mentor, tentam pensar sobre a espiritualidade, tentam evoluir, tentam buscar o conhecimento, o autoconhecimento, né? Às vezes tem até um karma maior para tratar, para lidar, e a assessoria próxima de um mentor, porque já desenvolveu também no plano extrafísico pessoas que gostem da gente, que se tornam próximas da gente, que aceitam a tarefa de ser nossos mentores, né? Então, tem pessoas que necessitam mais da proximidade do mentor, tem pessoas que não necessitam tanto. Por exemplo, a gente vê muito na nossa sociedade, ainda não desperta, que muitas pessoas resumem o seu dia, muitas vezes, num ciclo igual, né? Onde acordam, vão trabalhar, voltam para casa, comem, dormem, e fazem um ciclo onde não pensam e não refletem sobre a vida, o universo, o autoconhecimento, né? Isso caracterizaria uma menor necessidade de mentores, mas não que um mentor coletivo não possa cumprir muito bem com todos os desígnios que aquela pessoa venha a necessitar de apoio espiritual, né? Então, confere mais ou menos essa informação sobre os mentores coletivos? Sim, eu acredito que sim, Pedro. Eu acredito que sim. Tem muitas coisas que a gente ainda não consegue, né, trazer para o nosso conhecimento, mas de tudo que eu já estudei sobre mentores, é como se fosse um desenvolvimento, esse contato mais próximo mesmo. Não só aqui, mas também algo... não quero dizer merecimento, mas geralmente é um desenvolvimento mesmo a nível consciencial, essa proximidade com o mentor. E, inclusive, antes da gente encarnar, quanto mais a gente tem essa consciência desenvolvida, quanto mais interesse, né, pela missão, pela espiritualidade,
lá em cima, antes de encarnar, a gente pode, inclusive, ter uma participação muito mais próxima dos mentores na programação da nossa vida aqui na Terra. E isso realmente não é para todos, é para aqueles que estão nessa conexão mais forte, né, que já tem aí, né, esses degraus aí, né, um pouquinho mais acima. O André Luiz chama de completistas, né? Então, são aqueles espíritos que já vão começando a ter uma autonomia maior, uma participação maior ali, junto dos mentores na programação da vida física, podem decidir, inclusive, sobre aspectos físicos, né? Ou até mesmo o caminho escolhido, a missão escolhida, né? Então, tem isso mesmo, né? De que não é para todos nesse momento de consciência, né, mas é para aqueles que já estão ali nesse caminho de abertura de consciência mesmo. E a gente imagina só, né? Os mentores, eles sabem muito mais de nós do que nós, é óbvio. A gente veio aqui, esqueceu das vidas passadas. Claro que nossa essência continua como nós somos, mas imagina o ser que é teu mentor, ele sabe assim, não, tu já foi isso, já fez aquilo, já passou por aquilo, sabe o teu programa encarnatório, né, tudo mais. Deve ser realmente incrível as dicas que eles têm para nos dar e orientações e tudo mais, né. E os mentores espirituais é inclusive difícil de vê-los, né, até mesmo para quem faz projeção astral, porque eles estão em camadas mais sutis, né. Então a gente precisa que nem um rádio se sintonizar com a camada deles, para poder entrar em ressonância com as ideias dele, né? Por isso que muitas vezes quando a gente está em dificuldades, tristes ou em sofrimento, muitas vezes é mais difícil ainda da gente ter a ideia boa ou de escutar o conselho, né? Geralmente a gente escuta quando a gente busca se elevar mais para chegar mais próximo do padrão energético deles. E isso é bastante interessante. E por falar nisto, por falar em programações de vida, por falar em outras vidas, que são os registros akáshicos, né? Que são essas memórias todas das nossas vivências e existências cósmicas. E como que tu trabalha para acessar esses arquivos? Bom, tem várias formas, né? Eu acabei acessando bastante vidas passadas e pós-vidas passadas, ou seja, aqueles momentos na espiritualidade antes de encarnar, através de regressões de vidas passadas. Eu fiz várias, agora nem me lembro quantas sessões foram, mas foi inclusive um pedido do meu mentor espiritual para que eu desenvolvesse esse trabalho, voltando a vidas passadas, tendo consciência sobre o que eu fui, sobre o que eu aprendi e tudo aquilo que eu vivi na espiritualidade. Então, foi, inclusive, um pedido dele para mim, né, começar a fazer esse trabalho. O que me possibilitou ver muitos desses momentos, né? Então, muitos acessos a vidas passadas foram através de regressão de vidas passadas, que eu fiz com um psicoterapeuta reencarnacionista, né? Mas eu também já tive muitos acessos meditando, durante o sono, em projeção astral, e assim, sem querer, né, simplesmente acontecendo em algum momento da minha vida. Eu sempre acredito que aquilo que a gente revê de uma vida passada é algo que a gente precisa revisitar de alguma forma, para aprender sobre alguma coisa, para a gente desenvolver algo que precisa ser desenvolvido, né? Sobre esses acessos sem uma guiança de psicoterapeuta, eu já fiz algumas vezes através de meditação. E o que me facilita, é óbvio que eu sempre gosto de esclarecer que é algo que, para mim, né, foi possível fazer, talvez não seja para todos, mas vale a tentativa, foi meditar usando o mantra OM, né, que ativa o nosso terceiro olho. E aí, após entoar esse mantra, eu gosto de entoar, né, vocalizar esse mantra, várias vezes, eu simplesmente parei e fiz um acesso a vidas passadas. Então, eu tive a intenção de acessar vidas passadas, e aí eu consegui acessar, né? Em alguns momentos eu fiz dessa forma. Em outros momentos foi através de música, né? Vejam que música é um baita de um instrumento para a gente usar nessa questão da espiritualidade, né? E foi acessando uma música que me trouxe muita emoção, me trouxe essa abertura de coração, e eu consegui rever parte de uma vida que eu precisava rever, então aconteceu dessa forma também, né? E aí, quando acontece durante os sonhos, eu gosto de dizer que é patrocinado pelo meu mentor, né? Não é algo que eu programo,
Simplesmente é mostrado, porque eu acredito que tem um porquê ali, né? Alguma coisa que eu preciso revisitar, curar, acessar, né? Então, é dessas formas que acontece comigo, né? E falando ainda na registros acásticos, vidas programadas, temos também outra vida que foi programada para junto contigo e que, aliás, te avisou antes, né? A tua filha que te enviou cartas antes de encarnar. Nos explique. Foi uma história muito bonita. Eu tenho 3 filhos, né? E quando eu tava, na verdade, antes de engravidar da minha segunda filha, né? Eu só tava com meu primeiro filho. Eu tava nesse processo de despertar muito forte, que foi há 10 anos atrás. E eu tava buscando entender qual era o meu caminho. Eu queria entender qual que era a minha missão, qual que era... o que eu tinha vindo fazer, né? Nessa vida. E comecei a repensar muitas coisas, o atual trabalho que eu tinha na época. E aí, nessa busca muito forte, eu comecei a me reconectar com o meu mentor espiritual, através de música, como eu já disse, meditando, e sempre conversando mentalmente com ele. Até que um dia, eu comecei a sentir um relaxamento muito profundo, e eu estava no meu trabalho, não estava em casa, não estava em nenhum lugar, assim, né, que a gente imagina, vou ficar aqui para fazer uma psicografia, não. Eu estava no meu trabalho, no momento de calma, né, eu estava sozinha na sala, e esse relaxamento começou a acontecer de uma forma diferente, as mãos começaram a ficar mais leves, e eu senti a aproximação muito forte do meu mentor, como eu nunca tinha sentido. Foi a primeira vez que eu senti tão forte. E aí ele veio, se aproximou, e eu senti uma vontade de escrever. Então eu comecei a psicografar uma carta do meu mentor para mim mesma. Foi um momento muito emocionante. E ele, enfim, me passou essa carta linda, que falava inclusive da minha missão, que era simplesmente falar o que estava no meu coração. Essa era a minha missão, né? A forma que ele me passou foi essa. E aí eu senti que fechou, que ele terminou a psicografia, e senti que ele realmente se desconectou de mim naquele momento, e em seguida veio um outro espírito, que eu senti que era uma presença feminina, que é a minha atual filha, só que eu não sabia, né? Então ela veio, me passou uma breve mensagem muito tocante para mim, eu senti uma emoção muito forte quando ela se aproximou, e ela me dizia que ela estava muito feliz em falar comigo novamente, em estar ali comigo, e me incentivou, né, para começar a minha missão, que ela estaria ao meu lado, muito mais próxima do que eu imaginaria, ou seja, né, ela já estava antevendo ali, né, que ia reencarnar como minha filha, eu nem imaginava, mas fiquei muito feliz dessa proximidade, né, e, enfim, foi uma mensagem para que eu começasse a minha missão, que é o que eu faço hoje, né, que é divulgar sobre espiritualidade e tudo mais. Foi muito linda essa carta. Aí passaram-se os anos, eu tive a Isabela, minha segunda filha. Eu imaginei que eu não fosse mais ter filhos, até que eu comecei a ter sensações de que eu engravidaria de novo, que seria mãe de novo. E aí era ela, né? Então, ela me mandava mensagens através de sonhos, que ela queria vir para essa família. Ela pedia para deixar as portas abertas para que ela chegasse. Foi muito incrível, assim, foram várias mensagens, né? E eu descobri que ela seria minha filha, essa mentora seria minha filha, porque teve um momento da gravidez da Aurora, né, nessa terceira gravidez, que eu quase perdi, né, ela. Eu tive um sangramento muito forte, fui para o hospital às pressas, achei que tinha perdido, mas na manhã seguinte foi confirmado que não, que ela ainda estava viva, enfim, foi bem forte essa experiência, né, nunca imaginei que eu fosse passar por nada parecido. E a minha mãe, assim que eu voltei para casa, que eu já estava bem recuperada, minha mãe me falou que na noite do acontecido, ela teve um sonho. E nesse sonho ela me contava, né, que tinha visto uma menina muito bonita, dos cabelos longos, olhos claros, e que essa menina dizia: tá tudo bem comigo, tá tudo bem com a mamãe, fica tranquila que eu já tô chegando. E aí eu falei, puxa vida, como que era essa menina, mãe? Fui perguntando para ela, né, a aparência física, e ela foi me descrevendo. E aí coincidiu exatamente com uma filha que eu tive numa vida passada,
tinha as mesmas características que a minha mãe descreveu. Nossa. Né? Foi muito incrível, assim. E aí tua filha de novo? Minha filha de novo. E nesse primeiro momento eu só tinha entendido isso, que seria essa filha que eu já tinha tido numa vida passada, que estava voltando. Mas teve um detalhe, quando eu recebi aquela carta, né, da minha mentora, logo que ela terminou, eu senti que ela se aproximou e eu senti que ela me deu um beijo no rosto. Foi muito forte essa sensação. E eu fiquei muito emocionada com aquilo. Eu chorei muito, sabe? Muita emoção. E fiquei com aquilo para mim, guardei no meu coração. Não entendi muito bem por que eu me emocionei tanto. Porém, anos depois, quando eu fiz o meu trabalho de regressões a vidas passadas, que meu mentor pediu, eu regredi essa vida, que eu vi essa menina, a mesma que a minha mãe viu no sonho. E o que eu vi? Eu morri quando ela tinha 8 anos nessa vida. E eu fui para a espiritualidade, fiquei lá por um tempo. Tinha muitas saudades dela, né? Porque ela era pequena, 8 anos só, ficava muito preocupado. O meu mentor me dizia que ela estava bem, que não era para me preocupar. E quando me foi permitido voltar para a Terra para visitá-la, ela já estava adulta. Inclusive, era a festa de casamento dela acontecendo ali. E eu, muito emocionado de revê-la naquele momento, fui até ela e dei um beijo na bochecha dela. Então, ela reproduziu o que eu fiz lá no passado. Por isso que foi tão emocionante. E a aparência dela física, né, nessa vida que nós tivemos juntos, foi a mesma que a minha mãe viu no sonho. Então, eu entendi que essa filha que eu tive no passado era a minha mentora que me deu um beijo no rosto e que agora seria minha filha nessa vida. Incrível mesmo, né? Para te ver como temos muitas e muitas provas da espiritualidade em todos os cantos. E para encerrarmos, então, como será o contato com os mentores espirituais na pós-transição planetária, na nova Terra? Ai, Pedro, olha, eu acredito que vai ser um contato muito próximo, né? Eu acredito que não vai haver uma divisão tão grande entre a nossa vida mais materializada e a espiritualidade, porque nós estaremos numa nova vibração, né? Uma vibração mais sutil, e que esse contato vai ser muito mais próximo, muito mais natural do que é hoje. Hoje a gente tem que fazer aí, né, um caminho, um desenvolvimento dessa sensibilidade para conseguir sentir, mas eu acredito que lá na frente vai ser muito mais próximo, muito mais fácil. Né, vai ser assim, eu também acho. Algo que todo mundo vai fazer, né, com muita facilidade. Imagina, nosso desenvolvimento físico, né, genético, junto com o desenvolvimento cultural pró-espiritualidade, né, as pessoas desde cedo buscar desenvolver sentidos e percepções, né, a aproximação energética entre os planos, então, com certeza ficará cada vez mais comum, diminuindo a diferença entre plano físico e extrafísico, né, hoje em dia a gente dorme, perde ali a memória, não sabe o que fez, né? Acho que voltará a ser como no passado, né? Que não tinha essa barreira entre dormindo e acordar, onde as pessoas não dormiam, elas simplesmente soltavam a matéria para atuar em uma frequência e depois entravam nessa matéria para atuar nessa frequência, né? Eu acredito que será assim cada vez mais com uma regeneração com os mentores. E Joyce, eu quero te agradecer muito por tu estar aqui, por compartilhar conosco teus conhecimentos, teus saberes, tua luz, tua energia maravilhosa. Obrigada. E te convidar para te vir aqui mais vezes. Ai, vai ser um prazer, foi ótimo estar aqui com você, Pedrinho. Um beijo, viu? Seu coração e para todos aqui. Muito obrigado. E pessoal, eu espero que tu tenha gostado também. Deixa aqui comentários, deixa aqui conversas pra gente conversar comigo, com a Joyce. Traga suas perguntas, suas respostas. Contribua nos comentários pra gente fazer um próximo vídeo a partir deles, tá bom? Então eu quero agradecer muito a tua presença. Se gostou do vídeo, deixa o like, aperte esse botãozão pra se inscrever. Se inscreve no canal da Joyce lá também. E nós nos vemos nos próximos, pessoal. Um grande abraço e até mais!